Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 18º episódio sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990. E aí, como é que vocês estão? Como estão os estudos? Como estão os concursos? Como está a advocacia? Como está a faculdade? Galera, vamos lá. Hoje nós vamos do artigo 190C até o 197D. Artigo 190C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C e 241D desta lei, e nos artigos 154A, 217A, 218, 218A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisitação da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livro específico. Artigo 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados, citados no caput deste artigo, serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Seção 6. Da apuração de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. Artigo 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 193. Apresentado ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente da entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção 7. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar,
ou o auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por duas testemunhas, se possível. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá o prazo de 10 dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação que será feita. Inciso 1. Pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. Inciso 2. Por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou ao seu representante legal, lavrando certidão. Inciso 3. Por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. Inciso 4. Por edital, com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou do seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença. Seção 8. Da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: inciso 1, qualificação completa; inciso 2, dados familiares; inciso 3, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável; inciso 4, cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas; inciso 5, comprovante de renda e domicílio; inciso 6, atestados de sanidade física e mental; inciso 7, certidão de antecedentes criminais; inciso 8, certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público no prazo de 5 dias e poderá. Inciso 1. Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2. Requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Inciso 3. Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Artigo 197-C. Interverá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça e da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo
incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio e adoção, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada de estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Galera, é isso aí. Esse foi o 18º episódio do ECA, aqui no Arete Justo. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, deixa uma mensagem aí embaixo. Até a próxima. Bons estudos.